Então quer dizer que o senhor veio receber seu pagamento. Desculpe minha ausência, senhora. Andei muito adoentado. Tive gripe espanhola. Gripe espanhola? Como assim? Estamos em 1934. Essa gripe foi há muitos anos. Tentando se explicar, ele se aproximou de Jaqueline e falou baixinho. Jaqueline, já faz algum tempo que seu mordomo anda me seguindo. Jaqueline empalideceu, olhou ao redor e percebeu que o mordomo estava entrando na casa. Clovis tentava disfarçar, mostrava alguns produtos, suava cada vez mais, e mais frio. Jaqueline notando, perguntou. Você está bem? Desculpe, tenho problemas com ansiedade. Nesse instante o mordomo entrou na sala, trazendo uma bandeja com copos de água, e ofereceu a Clovis. Muito obrigado, mas vou recusar a água. Hoje só passei rapidamente para mostrar alguns produtos à sua esposa. Clovis sabia que ele não era um marido, mas pensou que se mentisse pudesse passar por inocente e se livrar daquela confusão. Não sou o esposo da senhora Jaqueline, me chamo Alfredo, sou o mordomo da casa. Me desculpe, é que eu sempre o vejo tão bem vestido, parece um homem de negócios. Acreditei que era dono da casa, e esposo da senhora. Jaqueline percebeu que algo errado estava acontecendo, então tratou de interromper a conversa dos dois. Alfredo, agradeço, mas pode voltar para seus afazeres. Vou pagar as mercadorias para o Sr. Clovis, pois hoje ele está com pressa. Se possível, gostaria que coordenasse o trabalho no jardim. Peça para Cida lhe ajudar. Sim, senhora, irei agora mesmo. Tenha uma boa tarde, Sr. Clovis. Clovis não conseguiu responder, e Jaqueline mal esperou o mordomo se afastar para falar. Que saudade tenho de você. Eu também tenho saudades, mas cansei dessa vida, já arrumei muita confusão. Jaqueline, que não estava interessada nas palavras de Clovis, começou a deslizar as mãos entre as pernas do rapaz. Apesar do medo, ele não aguentou, sucumbiu aos agrados e agarrou Jaqueline. Esquecidos dos riscos, entrelaçaram-se na sala mesmo. Depois de matarem toda a saudade, Clovis se vestiu rapidamente. Estava desesperado. O arrependimento e medo vieram à tona. Com voz trêmula e ofegante falou. Jaqueline. Você me faz perder a cabeça. Como vou sair daqui nesse estado? Tudo despenteado, suado, e com aquele mordomo lá fora. Se acalme. Ele não viu nada, foi cuidar do jardim. Jaqueline acreditava que não foram vistos. O que ela não sabia era que o mordomo estava sendo pago pelo seu marido, e assistiu a toda a cena de paixão entre os dois. A moça colocou o dinheiro no bolso de Clovis, arrumou os cabelos e acompanhou o vendedor até a porta. Despedindo-se, falou formalmente. Agradeço, Sr. Clovis. Assim que possível me traga os novos produtos. Clovis se despediu, e acenou para o mordomo que os observava de longe. Tentou andar devagar para disfarçar, mas a vontade que tinha era de sair correndo. Voltou direto para seu apartamento, onde se fechou e não saiu mais naquele dia. Capítulo 3. Honra lavada. À noite, na casa de Jaqueline, o marido chegou e foi direto para a mesa de jantar. O mordomo queria esperar a hora certa para falar sobre o que tinha visto. Era uma boa oportunidade para conseguir mais algum dinheiro. Precisava ser astuto. Durante o jantar, Cida, inocentemente perguntou a Jaqueline. A senhora comprou algo novo para a cozinha? Não, Cida, hoje não. Apenas paguei o vendedor. Stefano olhou desconfiado e perguntou para Cida. O vendedor voltou? Sim, ele trouxe novos produtos para a senhora ver. Então é com essas bobagens para casa que sua patroa gasta o dinheiro. Me diga, Jaqueline. Você gosta dos produtos que esse rapaz traz? Sim, são muito interessantes, ajudam Cida na cozinha. Jaqueline, sem perder tempo, perguntou como andavam os negócios do marido.
e o assunto sobre Clovis se encerrou. Após o jantar, Stefano seguiu para o escritório, mas antes chamou o mordomo, e logo o interrogou. Alfredo, soube que aquele vendedor esteve aqui hoje. Sim, senhor, é verdade. Quero que me passe o relatório completo do que tem visto. O mordomo, que queria conseguir a maior quantia possível, começou a contar. Eu o segui por alguns dias, descobri que ele frequenta uma gafieira na Lapa. O rapaz é muito esperto, logo desconfiou que eu estava em seu encalço e conseguiu me despistar. Depois disso desapareceu do mapa por um bom tempo. Hoje apareceu com uma conversa disfarçada. O que mais você descobriu? Tentei ficar na sala para ouvir um pouco da conversa, mas a patroa pediu que eu fosse ajudar a Cida a cuidar do jardim. Como assim? Os dois ficaram sozinhos. Não mandei que ficasse de olho. Sim, e eu fiquei de olho como o senhor mandou. Acredito que não vai querer que eu lhe conte em detalhes sobre tudo o que aconteceu entre os dois naquela sala. Alfredo, você está insinuando que minha esposa... Sim, senhor Stefano. A patroa e esse vendedor não perdem tempo. Basta alguns minutos sozinhos para que se agarrem. O rosto de Stefano enrubesceu, os olhos pareciam faiscar, controlando-se para não gritar, pediu. Quero que me conte onde esse rapaz mora, que lugar ele frequenta, quero saber tudo que você descobriu. Era nesse ponto que Alfredo queria chegar, pois agora tinha a faca e o queijo na mão. Se o patrão queria saber o endereço da gafieira, teria que pagar um bom preço. Ardilosamente Alfredo fez sua jogada. Bem, o senhor sabe como é. Passei noites acordado seguindo esse rapaz, andei por lugares perigosos, arrisquei minha vida nas madrugadas. Fale logo, homem. Quanto você quer? Alfredo pegou uma caneta sobre a mesa e rabiscou uma quantia em um pedaço de papel. Em seguida entregou ao patrão. Você enlouqueceu? Isso é muito dinheiro. Sei que é uma quantia alta, mas veja bem, esse rapaz anda por ladeiras perigosas. De forma nenhuma te pagarei essa quantia, te dou a metade. Sinto muito, senhor, a metade não paga todo o risco que passei. Preciso levar em conta a noite em que amanheci na porta daquela gafieira. Todo o trabalho que tive nas minhas horas de folga quando investigava com os malandros da região sobre esse rapaz, deu trabalho, mas descobri muitas coisas interessantes. O mordomo sabia como instigar a curiosidade e a fúria do patrão. Não me interessa, te pago a metade e nem um centavo a mais. Essa é minha última oferta. Alfredo, pense bem, não queira encontrar o mesmo destino que aguarda a esse vendedor. É melhor que aceite e conte tudo de uma vez. Alfredo notou o tom ameaçador, conhecendo a fama do patrão sabia que o melhor seria aceitar. Naquele momento compreendeu que estava brincando com o perigo, amedrontado resolveu falar. Com certeza. Pensando bem, a metade está ótimo. Vou contar tudo o que descobri. Alfredo começou a narração. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Esse rapaz é um boêmio, muito galanteador, se veste sempre muito bem, se envolve somente com mulheres bonitas, muitas das quais são casadas, aproveita o trabalho de vendedor para visitá-las quando os maridos saem para o trabalho. Na gafieira escolhe sempre as moças mais elegantes e belas, conta várias histórias falsas sobre sua família, nome e profissão. Investiguei na região, e ninguém sabe seu nome verdadeiro, é conhecido como Zé da Gafieira. E onde esse malandro mora? Não consegui descobrir onde ele vive, sei que é em um cortiço próximo à gafieira que ele frequenta. Na noite em que me preparei para segui-lo até a casa ele deve ter notado minha presença e saiu pelos fundos, depois disso sumiu e voltou a aparecer hoje. E pelo que consegui ver, estava com muitas saudades da sua esposa. Vou matar esse desgraçado. E quanto a Jaqueline? É uma ordinária, não vale nada. Ela que me aguarde, vou devolvê-la para o lugar de onde veio. Ficará mal vista pelo resto da vida.
Acabarei com os dois. E quanto a você? Pegue seu dinheiro e suma da minha frente. Stefano estava furioso, babava, e quanto mais falava mais perdia a cabeça. O ódio tomou conta do homem que pronunciava palavrões terríveis. Alfredo não perdeu tempo, pegou seu dinheiro e sumiu. Foi embora na mesma noite. Jaqueline, que estava no quarto, não imaginava o que se passava no escritório. Acreditava que o marido estava dando ordens comuns ao mordomo. No início do envolvimento com Clovis ela era cuidadosa, temia que o marido descobrisse, mas com o passar dos meses, e as várias visitas do vendedor, Jaqueline passou a relaxar, sentia-se segura e acreditava que nunca seria descoberta, sequer imaginava que o marido já sabia de tudo. Stefano ficou horas no escritório, sozinho concatenava como se vingaria de Clovis e daria uma boa lição em Jaqueline. Em suas reflexões se deu conta de que Alfredo não lhe deu o endereço da gafieira que Clovis frequentava. Foi até o quarto do mordomo, mas esse já tinha partido. Voltou para seu escritório, sentou-se posse a pensar em como acharia o rapaz, pois nem o nome verdadeiro do malandro ele sabia. Foi então que lembrou que o mordomo comentou que a gafieira ficava na Lapa. Apesar de existirem vários estabelecimentos parecidos na Lapa, isso já era um começo. Decidiu então que procuraria por Clovis em todas as gafieiras. Poderia demorar, mas certamente uma hora lhe o acharia, e nesse dia o rapaz aprenderia a nunca mais mexer com a mulher dos outros. Quanto a Jaqueline, essa ele deixaria para depois, a prioridade era Clovis. Clovis naquela noite parecia sentir que o perigo rondava, decidiu que nunca mais voltaria à casa de Jaqueline, e passaria a frequentar outras gafieiras. Os dias seguiram normalmente, Clovis levava a vida como sempre, continuava arrumando problemas com as mulheres, passou a frequentar gafieiras diferentes, pois assim evitava encontrar as mesmas moças e ter problemas. O que ele não imaginava era que Stefano passou a frequentar todos os bares, boates, gafieiras da região. Certa manhã Clovis saiu para comprar algumas roupas novas. Manter a aparência impecável era fundamental. Pegou o bonde e foi para a região da Tijuca. Logo que desceu deparou-se com uma vitrine que lhe chamou a atenção. Interessado entrou na loja. Logo a vendedora se acercou para atendê-lo. E para a surpresa dos dois a vendedora era Maria Eugênia. Clovis. O que faz aqui? Como me encontrou? Clovis olhou assustado para a moça. No entanto, o maior susto veio quando olhou para a sua barriga. Era impossível negar. Maria Eugênia estava grávida. Não sabia que você trabalha aqui. Entrei para comprar algumas roupas. Deve ser obra do destino. Você está grávida? Sim, estou grávida. Nunca mais te procurei porque achei melhor não te falar nada sobre essa criança. Resolvi tocar minha vida sozinha. Como assim não me falar nada sobre essa criança? Você quer dizer que esse filho é meu? Sim, é seu filho. Mas como pode ter certeza de que é meu filho? Ora, seu patife. Pensa o quê? Sou uma moça de família, só estive com você. Como pode ver, somos muito parecidos. Trabalho como vendedora para sobreviver. Não sou uma pessoa de posses. Sempre gastei todo o meu salário com belas roupas e sapatos, na esperança de um dia encontrar um bom partido, mas agora, está tudo perdido. E você ainda duvida da minha honestidade? Me desculpe. Fui pego de surpresa. Se é meu filho, com certeza vou ajudar. Quero fazer meu papel de homem, mas só terei certeza que é meu filho quando ver a cara dessa criança. Ouça. Não pretendia te procurar, mas como você apareceu aqui, talvez seja obra do destino mesmo. Quem sabe possa me ajudar. Meus pais não sabem quem é o pai dessa criança. Se você pudesse se apresentar, e explicar que tem uma vida humilde, talvez isso ajude-os a aceitar a situação. Nossa casa virou um inferno depois que a minha barriga apareceu. Não sei se vou aguentar. Claro que lhe ajudo. Mas quero ser recebido com respeito, feito homem, não como um animal. Que tal marcarmos para os próximos dias?
Pode ser. Agradeço a ajuda. Faremos isso logo. Não tenha medo. Não te abandonarei. Darei toda a assistência possível. Todos os meses ajudarei com uma quantia para cobrir os gastos. Não te digo que vamos nos casar, mas assumirei todas as dívidas. Não esperava que assumisse um compromisso sério comigo. Sei como você é. Estou mudando, Maria Eugênia. Mas tem coisas que demoram um pouco. Fique calma que resolveremos tudo da melhor forma. Voltarei logo para marcarmos o dia que irei conversar com seus pais. Despediram-se. Clovis voltou para seu apartamento. Imaginava como poderia ser a vida com Maria Eugênia. Um filho, quem sabe essa não era uma oportunidade para mudar de vida de uma vez por todas. Aos poucos estava abandonando a vida de boêmio, mas era difícil modificar velhos hábitos. Ainda tinha recaídas. Com o tempo certamente conseguiria. Depois de um longo dia de trabalho que não lhe rendeu bons frutos, Clovis sentia-se cansado, queria se distrair um pouco. Foi então que teve mais uma de suas recaídas. Decidiu ir até a gafieira relaxar um pouco. Para evitar problemas iria até um lugar que frequentava antigamente, distante do cortiço em que morava. Chegou ao lugar, foi até o bar, sentou-se, pediu uma bebida e ficou aguardando que as moças começassem a chegar. Por volta das 21 horas Clovis olhava para o salão cheio, apreciava as belas moças e procurava qual a mais bonita. Dançou a noite toda. Mal podia supor que Stefano estava do lado de fora especulando as pessoas sobre o Zé da gafieira. Entre um suborno e outro, logo Stefano ficou sabendo que o rapaz andou sumido por um tempo, mas naquela noite estava no salão dançando. Ansioso para confirmar se a informação era verdadeira, Stefano pagou a entrada. Logo avistou Clovis, se encostou em um canto onde podia vigiar sem ser visto. Passou a noite observando. Por volta das 2 horas da manhã percebeu que o rapaz se preparava para ir embora. Sem ser notado, levantou-se e seguiu Clovis. Enquanto o rapaz caminhava faceiro sequer imaginava que Stefano estava a poucos metros atrás. Carregava um 38 na cintura, a mente atormentada pela traição e o coração sedento de vingança. Stefano apressou os passos. Cuidando para não fazer barulhos, se aproximou pelas costas de Clovis, discretamente segurou em seu braço e sussurrou. Cale-se. Não abra a boca. Há meses procuro por você. Vamos sair daqui. Clovis sentiu o cano do revólver em suas costas. De início não reconheceu o homem, pensou ser um assalto, então fez o que ele pedia. Stefano conduzia pelas ruas. Caminhava rumo a um beco próximo. Clovis, cada vez mais apavorado, falou. Nunca fiz mal a ninguém. Stefano apertou ainda mais seu braço, entre dentes falou. Talvez não tenha feito mal contra homens, mas para mulheres sim. Stefano estava cego de ódio, procurava pelo beco, onde poderia realizar sua vingança. Deixe-me refrescar sua memória. Lembra-se de Jaqueline? Da casa que você tanto visitava. Pois bem, meu caro, aquela é minha casa, e Jaqueline é minha esposa. Aquela revelação impactou o malandro de tal maneira, que o coração bateu ainda mais rápido. Sabia que sua vida estava por um fio. Aquele homem certamente o mataria. Stefano não parava de falar. Jurei que primeiro daria um jeito em você, depois nela. Sujeitos da sua espécie não deveriam existir. Clovis não falava nada, estava em pânico. Começou a rezar para todos os santos. Jurou que mudaria de vida, rezava, suplicava. Em meio a toda a rede de aflição seu guardião se aproximou, percebeu que a situação era grave, pensava em como ajudar seu protegido a sair daquela enrascada. Logo o guardião de Stefano e o mentor de Clovis também se aproximaram. Juntos se acercaram de Stefano e Clovis. Tentavam lhes inspirar bons pensamentos, mas as energias ao redor dos homens impediam qualquer comunicação. A situação atraiu vários espíritos perturbados. Alguns eram obsessores de outras existências que acompanhavam Stefano. No plano astral podia-se ver uma grande algazarra. Chegaram numa viela praticamente vazia.
Stefano mandou que Clovis parasse e se virasse para ele. O rapaz cumpriu a ordem. Stefano, surdo às influências de seu guardião e afinado com as sugestões de espíritos atrasados, mostrava-se cada vez mais envolvido em pensamentos de vingança. Atormentado, passou a insultar Clovis. O guardião de Clovis viu que a alguns metros dormia um mendigo. O homem repousava cercado por espíritos atormentados que lhe sugavam as energias. Essa energia poderia ser usada para ajudar naquela situação. Sem perder tempo, o guardião se aproximou do mendigo, espantou os espíritos que o envolviam, e usando dos fluidos emanados pelo homem, fez uma bola de energia e atirou contra uma lata velha que estava num canto da viela. O barulho causado pelo impacto da energia contra a lata assustou Stefano, que se virou para olhar. Quando Stefano se virou, Clovis aproveitou para empurrá-lo, derrubando o homem no chão. Sem perder tempo, o rapaz correu o mais rápido que conseguiu. Stefano levantou-se e disparou em sua direção. A mira seria certeira, mas o guardião de Clovis, que já tinha manipulado outra bola de energia, lançou a mesma em direção ao projétil, que teve seu trajeto desviado e pegou de raspão no braço do rapaz. Enquanto isso, o mentor de Clovis e o guardião de Stefano tentavam manter afastados a horda de espíritos que se aproximavam em retumbante gritaria. Stefano tentou mais uma vez, deu outro tiro na direção de Clovis. Dessa vez o rapaz escorregou e caiu. Antes que Stefano disparasse a terceira vez, ele levantou-se correndo e conseguiu sair da viela. O mendigo, que acordou com os tiros, apenas cobriu a cabeça. De certa forma já era acostumado à violência noturna nas ruas. Stefano se deu conta que os tiros poderiam ter chamado a atenção das pessoas. Apressou-se em guardar a arma e foi embora, jurando que eu encontraria Clovis novamente. Aos olhos de qualquer encarnado, aquela viela pareceria vazia. Via-se apenas o mendigo em seu canto, mas por trás das cortinas invisíveis do astral era uma verdadeira algazarra de espíritos enlouquecidos e excitados com o quase homicídio. Invisíveis aos olhos daqueles atormentados, 2 guardiões permaneciam no lugar, um da falange dos 7 porteiras, que cuidava de Clovis, e outro da falange dos tranca-ruas, que cuidava de Stefano. Os guardiões conversavam para tentar resolver o problema. Seus 7 porteiras, em tom preocupado, falou: "Como faremos para ajudar esses 2? Pois é, meu amigo, venho tentando cumprir minha missão com Stefano, mas ele se deixou envolver pelas influências de espíritos vingadores que buscam sua derrota. Querem que ele cometa esse crime, pois assim aumentará ainda mais seus débitos." Já não consegue me ouvir, pois mentalmente se ligou com esses irmãos infelizes. Sei como é difícil e complicado, também tenho tentado, sem muito sucesso, influenciar Clovis. Faço todo o possível para que me ouça e siga por outros caminhos. Teu protegido tem um bom coração, mas é inconsciente. Não percebe que essa vida de farras é o oposto do que se propôs a fazer quando reencarnou. Eu tento me aproximar de Stefano, mas as energias que o circundam são densas demais, não consigo atravessá-las. De tempos em tempos banimos todos os espíritos que o cercam, mas suas atitudes e pensamentos são chamarizes para esses miseráveis. Por hoje conseguimos evitar o pior. Vou para junto de Clovis. Pode ser que agora me ouça. Sugiro que faça o mesmo com Stefano. Com certeza, irei para a casa de Stefano agora mesmo. Os guardiões seguiram para perto de seus protegidos. Clovis, que nunca havia corrido tanto, já estava chegando em seu apartamento. Entrou apressado, trancou a porta, fechou as janelas, tirou as roupas que estavam rasgadas, começou a fazer um curativo no braço. Enquanto limpava o ferimento, pensava: como é que fui me meter nessa enrascada? Minha sorte foi que esse tiro pegou de raspão. Estou cansado. Nunca corri tanto em minha vida. O rapaz foi se deitar. Não conseguia perceber, mas ao seu lado estava seu guardião. 7 porteiras plasmou uma poltrona e sentou-se refletindo. Olhou para seu protegido e falou: o que faço com você? Se ao menos elevasse um pouco os pensamentos, então abriria seu campo de energia e conseguiria receber minhas sugestões.
Às vezes é difícil cumprir os compromissos que assumimos. Prometi te proteger, mas com essas vibrações não consigo me aproximar e te ajudar. Após o susto, Clovis ficou alguns dias trancado em seu apartamento. Passava o dia na janela espiando para ver se Stefano não estava pelas redondezas. Para sua sorte, ninguém soube dizer para o marido traído o endereço do famoso Zé da Gafieira. Aos poucos voltou à rotina. Precisava trabalhar para sobreviver. Se empenhou mais ainda para mudar de vida. Estava decidido a abandonar a boemia. Queria ajudar Maria Eugênia e a criança que em breve chegaria. A perseguição de Stefano o obrigou a mudar de clientela. Passou a fazer suas vendas em outros lugares, o que dificultou ainda mais sua vida financeira. Algumas semanas se passaram. Após mais um dia de trabalho, Clovis chegou em seu apartamento. Havia caminhado o dia inteiro tentando fazer suas vendas. A maioria recusava seus produtos, e os que gostavam não tinham dinheiro naquele momento. Conseguir outra clientela seria mais difícil do que ele supunha. Estava cansado, desanimado, entristecido, sentado em seu sofá velho, refletia. Estou cansado de levar essa vida. Ou passo os dias batendo de porta em porta para ouvir recusas, ou fico trancado em meu apartamento. Preciso de um pouco de diversão. Já é quase Natal, as ruas estão cheias, hoje é sexta-feira, a noite está linda, vou sair um pouco. Em seguida foi se arrumar, e pouco tempo depois saiu. Decidiu que iria para uma gafieira onde esteve poucas vezes. Assim que chegou, entrou no lugar, e foi para o bar, pediu uma bebida, olhava as pessoas que aos poucos enchiam o salão, enquanto relaxava, pensava. Só quero relaxar. Quem sabe dançar, nada de problemas com mulheres. Quero apenas me divertir um pouco. Clovis bebeu mais alguns drinks, viu que uma moça muito bonita o olhava, resolveu tirá-la para dançar. Depois de algumas músicas a moça insinuou. Podíamos sair um pouco, ir para um lugar mais calmo, o que acha? Olha moça, não me leve a mal, vim para me divertir um pouco, precisava relaxar, você é muito bonita, mas não quero arrumar problemas com mulheres. Não sou casada, também não tenho namorado, não vejo problema nenhum. Agradeço muito o convite, mas já está tarde, preciso ir embora, amanhã logo cedo tenho que trabalhar. Desejo uma boa noite, e mais uma vez agradeço a dança e a ótima companhia. Clovis sentiu-se tentado com o convite. A moça era realmente muito bonita, mas estava decidido no propósito de seguir uma vida nova. Pretendia visitar Maria Eugênia nos próximos dias e ajudar a moça a resolver o problema com os pais. Voltou para o bar, pediu uma última bebida. Quando estava se levantando, viu que Stefano entrava no salão. O coração de Clovis quase parou de bater. Não sabia se corria ou se escondia. Ficou paralisado. Tentava pensar, mas o pavor impedia. Então lembrou-se da vez que saiu pela saída de emergência. Começou a procurar a placa de saída. Avistou que estava a alguns metros do bar. Se esgueirou entre as pessoas, e conseguiu acessar a porta. Quando alcançou a rua, estava com as pernas tremendo. Deu apenas alguns passos e notou que alguém vinha atrás. Virou-se e viu que era Stefano. Clovis não esperou. Saiu correndo. Ouviu o primeiro tiro, que acertou em seu ombro. Com o impacto, a dor caiu no chão. Mas o medo fez com que se levantasse e continuasse correndo. Stefano, que continuava mirando, deu outro tiro, que dessa vez passou longe do rapaz. Clovis conseguiu virar a esquina que dava em uma avenida movimentada. Para sua sorte, Stefano não se atreveu a continuar atirando, visto que o local estava cheio de pessoas. Clovis se perguntava como Stefano o havia encontrado. Ele raramente ia até aquela gafieira. O que ele não sabia era que Stefano subornou os porteiros de quase todas as gafieiras da cidade, pagou olheiros em bares, salões, deu a todos uma boa quantia e as características do rapaz, deixou avisado, caso o malandro aparecesse, que informassem imediatamente. Então bastou que Clovis pisasse no salão para que avisassem Stefano, e esse logo seguiu no encalço do rapaz.
Clovis caminhava sem rumo, entristecido e desanimado. O ombro doía muito, os joelhos machucados pela queda. Sentia-se um prisioneiro, pois onde quer que fosse lá estava Stefano pronto para se vingar. Caminhou por horas, havia perdido muito sangue, já pálido e enfraquecido decidiu entrar em um boteco. Sentou-se, pediu uma bebida e resolveu esperar, pois logo amanheceria. O ombro que não parava de sangrar chamou a atenção do dono do bar. Esse, olhando para Clovis com atenção, logo supôs que um rapaz tão bem alinhado deveria ter sido vítima de um assalto. O senhor foi assaltado? Precisa ser hospitalizado. De onde o senhor está vindo? Estou vindo da Lapa. O senhor não deveria andar pela Lapa, é um lugar cheio de boêmios, é perigoso. Agradeço por suas palavras, serei mais cuidadoso, não se preocupe. Estou bem. Com vários olheiros pela cidade, Stefano foi avisado do trajeto que Clovis percorreu, e não demorou muito para que chegasse ao boteco que o rapaz estava. Eram quase 5 horas da manhã quando o silêncio da madrugada foi interrompido por 3 tiros. Stefano entrou de surpresa no boteco, tomado por um pressentimento avassalador. Clovis virou-se para ver quem entrava. E antes que falasse qualquer coisa foi alvejado por 3 tiros. O primeiro acertou diretamente no peito, o segundo na barriga, e o terceiro Stefano fez questão de mirar no meio das pernas, que era para deixar registrado o que aconteceria com quem mexesse com sua Jaqueline. Naquela madrugada de dezembro, no ano de 1934, Stefano concretizou sua vingança. Para ele sua honra estava lavada. Só faltava se acertar com Jaqueline. O homem sequer imaginava que à sua volta vários espíritos desequilibrados vibravam, gritavam e comemoravam sua derrota. Para Clovis, cujo corpo se encontrava caído naquele boteco, se iniciava uma nova caminhada. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Segunda parte. Ditado por Zé Pilintra. Capítulo 1. Preso pela vaidade. Eu desencarnei muito jovem, com apenas 34 anos e antes do tempo previsto. Durante a fuga perdi a carteira com todos os meus documentos, ninguém soube dizer de quem era o corpo encontrado no bar. Concretizada a vingança, Stefano deu as costas e sumiu. O dono do boteco correu chamando por socorro. No entanto, nada podia ser feito. Só restava aguardar que recolhessem meu corpo estirado no chão. Já desencarnado, continuei preso ao corpo. Não sentia nada. Estava como em um coma profundo. Por volta das 7 horas da manhã, a polícia chegou para as averiguações de praxe, justificando a morte como sendo consequência de um assalto. Em seguida acionaram o Instituto Médico Legal, para onde fui levado. Pouco tempo depois, 2 homens fortes colocaram meu cadáver em um saco preto, e levaram para o IML, onde o médico legista faria a autópsia. Permaneci inconsciente até ser colocado na mesa da sala de autópsias. A sensação gelada em minhas costas me fez despertar para algo que parecia um pesadelo. Como se retornasse de um sono profundo ou de um coma, me sentia desnorteado e confuso. Não conseguia entender que lugar era aquele. Tentava me movimentar, mas estava paralisado. O corpo físico estava morto, mas por meio do corpo espiritual eu conseguia ver e ouvir tudo o que acontecia à minha volta. Tentava, mas não conseguia falar ou me mexer. Acreditava ter sobrevivido aos tiros, e que estava em um hospital aguardando o atendimento. Percebi que 2 homens conversavam ao meu lado. Prestando atenção em suas palavras, não acreditei quando ouvi a conversa. Enquanto me apalpava, o médico legista perguntou ao assistente: "Esse daqui não tem identificação?" "Não, senhor, estava sem documentos." "Vamos fazer o atestado de óbito, e aguardar 24 horas, pode ser que alguém da família procure por ele." "Vamos começar logo essa autópsia." As últimas palavras do médico me fizeram estremecer e ter a certeza de que estava tendo um terrível pesadelo. Eu não entendi o que estava acontecendo, se estava vendo e ouvindo tudo à minha volta, e tomado por dores terríveis dos tiros, então como poderia estar morto?
O médico iniciou a preparação para a autópsia, despiu meu corpo, separou os instrumentos. Enquanto isso eu assistia a tudo, preso aos despojos carnais. Apavorado eu me perguntava como poderiam abrir um homem ainda vivo. Meu guardião estava ao meu lado, mas envolvido por baixas vibrações, eu não conseguia vê-lo, ou senti-lo, devido ao desencarne antes da hora, e o desequilíbrio vibracional. Ele não conseguia fazer o desligamento do corpo, não pôde fazer nada além de aguardar o momento propício para me socorrer. Apavorado e confuso fui obrigado a assistir à preparação da minha própria autópsia. Entre gritos de pavor eu suplicava para que parassem, mas os apelos eram em vão, eles não conseguiam me ouvir. O legista iniciou os cortes, eu sentia a cada incisão como se ainda estivesse vivo, a dor era inexplicável, por vezes eu desmaiava para acordar em seguida. O médico abriu o tórax, fez algumas observações, e depois de algum tempo deu o laudo. 2 tiros se alojaram no tórax. O primeiro projétil passou 1 centímetro da artéria coronária, o segundo perfurou e se acomodou em um dos pulmões, causando hemorragia. O terceiro dilacerou completamente os órgãos genitais. Eu gritava, tentava me debater, suplicava desesperadamente. A dor era insuportável. A visão do meu próprio corpo aberto sobre aquela mesa era estarrecedora, uma tortura que parecia nunca acabar. Encerrado o procedimento, o médico iniciou a sutura. O tormento parecia não ter fim. Para desacelerar o processo de decomposição, injetaram em meu corpo uma solução à base de formol. O cheiro forte parecia me sufocar. Perdi as contas de quantas vezes desmaiei, para acordar pouco tempo depois tomado por dores alucinantes. Para diminuir os gastos, costumeiramente os funcionários adicionavam grandes quantidades de água ao formol que perdia boa parte da eficiência. Dessa maneira, não demorou muito para que o corpo entrasse em processo de decomposição, e começasse a liberar gases como a putrefação. Iniciava-se um novo tormento para mim que sempre fiz questão de usar os melhores perfumes. Estendido sobre uma mesa fria, coberto por um lençol fino, meu corpo foi levado para uma pequena sala refrigerada onde aguardaria o reconhecimento. Ao meu lado outros corpos aguardavam. Todos teriam o mesmo fim. Poucas horas depois seguiriam para o enterro. Deitado naquela mesa, a sala gelada, cercado por corpos, entrei em estado de choque. Comecei a reviver os momentos dos tiros, da autópsia. Fiquei preso aos tormentos da dor. Sentia todo o procedimento, desde a primeira incisão, os pontos feitos para fechar o corpo, e a aplicação do formol. As cenas sucessivas pareciam ecoar em minha mente, perpetuando a tortura. Entre cadáveres sem nome, eu sabia que ninguém da minha família apareceria para reconhecer o corpo. Mal nos falávamos, eles sequer imaginavam que eu estava morto. Eu seria enterrado como indigente. Naquele momento eu era apenas um corpo com um número. Passei a ser chamado de 213. Sempre fui um homem asseado, vaidoso, que gostava de andar perfumado. Suportar um corpo em decomposição foi uma experiência que não desejo a ninguém. Apesar de todo aquele sofrimento, eu não conseguia compreender que estava desencarnado. Ainda acreditava estar em um pesadelo, ou alucinando. Chegado o momento do enterro, não sabiam para onde enviar meu corpo. Os locais destinados para os indigentes estavam lotados. Sendo assim, continuei na antessala por mais 24 horas. O cheiro ficava cada vez mais insuportável, até que comecei a ter acessos de vômito. Eu alternava entre períodos de inconsciência e tormentos. As imagens e dores dos tiros, da autópsia não davam tréguas. O cheiro forte piorava a cada minuto. Eu sentia que estava enlouquecendo. Gritava com toda a força, e ninguém ouvia. Passadas 48 horas da morte, Laércio e Juarez, 2 funcionários antigos, entraram na pequena sala onde eu estava. Sem perder tempo, envolveram meu corpo com um saco preto, e colocaram em um caixote de madeira. Indigentes não tinham funeral ou cortejos, nem mesmo um caixão decente. A verba que a prefeitura disponibilizava era suficiente para um caixote simples, cheio de frestas, com alças feitas de couro e tampa lacrada com pregos.
Após ter o corpo acomodado no caixote, fui removido para o transporte. Os funcionários, já cansados com os anos de trabalho, e o salário baixo, não se preocupavam com o manejo dos corpos. Sem a menor paciência, respeito ou cuidado, jogaram o caixote no carro e seguiram. A cada solavanco eu sentia a dor dos ferimentos. Apertado no espaço estreito do caixão, sentia-me sufocado. O carro a toda velocidade fazia com que meu corpo se batesse contra a caixa de madeira. O balanço abrupto fazia meu estômago enjoar, agravando os acessos de vômito e aumentando meu desespero. Eu gritava em agonia, clamava por ajuda, tentava me levantar, mas não conseguia. Estava completamente atrelado aos despojos carnais. Meu desespero, que era grande, tornou-se descomunal quando ouvi Laércio falar. Esse coitado já passou do tempo, está podre. O cheiro está insuportável. Claro. Pois colocam muita água naquele perfume de morto. Com esse calor logo começam a apodrecer. Vamos mais rápido, assim chegamos logo. Eu, que sempre fui elogiado por ser um homem cheiroso, agora era rechaçado pelo mau cheiro do corpo. Minha mente perturbada não parava de girar em torno da ideia de um pesadelo que parecia interminável. Chegando no cemitério, entraram pelo portão dos fundos. O acesso para indigentes era separado. O descaso era muito grande. Não havia respeito, nem compaixão. Esqueciam-se de que aqueles corpos sem famílias eram seres humanos. Laércio e Juarez tiraram meu corpo do carro, e levaram para a alameda em que estava a cova. Firmino, o coveiro do cemitério, logo se aproximou perguntando: mais um sem família? Sim, seu Firmino. O senhor traga um martelo e pregos que vamos lacrar essa tampa. O cheiro está terrível. O coveiro se apressou para pegar as ferramentas. Em seguida Juarez lançou a tampa sobre o caixão. Fui tomado por completo pavor. Conseguia ver o homem pelas frestas enquanto ele pregava alguns poucos pregos. Olhando para o coveiro, ele decretou: nosso trabalho está feito. Agora é só enterrar. Essa parte é com o senhor. Laércio, são 9 horas, está na hora do nosso intervalo. Vamos até o boteco tomar um trago, que é para ver se tiramos esse cheiro forte do nariz. Laércio, concordando com o amigo, antes de ir perguntou para Firmino: seu Firmino, o senhor quer ir junto? Vamos tomar uma cachaçinha. Eu até quero, mas não é melhor enterrar o morto primeiro? Deixa aí mesmo, ele não vai fugir, voltamos logo e ajudamos o senhor. Se vão me ajudar, então vamos logo. Os 3 seguiram para o boteco. Enquanto isso, fiquei imobilizado naquele caixote apertado. O tempo passava e os homens não voltavam. Sentia que o sol cada vez mais alto começava a penetrar pelas frestas da tampa. Eu já não tinha mais forças para gritar, mal conseguia respirar. O calor me sufocava, sentia o corpo borbulhar e cozinhar com o forte calor. Era como se fosse explodir a qualquer momento. Os gases produzidos pela decomposição fizeram o corpo inchar, me causando a impressão de que estava prestes a estourar. Tentando me controlar, fechei os olhos e me esforcei para mover as mãos e pernas, mas não conseguia. Era como se estivesse engessado. Sabia que logo voltariam para me enterrar. E apesar de todas as ocorrências eu ainda não conseguia compreender que estava desencanado. Passei a acreditar que estava em algum estado de catatonia, e que ia me enterrar vivo. Aterrorizado e desesperado comecei a falar sozinho. Mas o que é que está acontecendo? Provavelmente devo ter levado um tiro na coluna. Estou paralisado, por isso não consigo me movimentar. Esses malucos vão me enterrar vivo. Esse cheiro insuportável deve ser dos ferimentos. Preciso tratar isso quanto antes. O trauma que sofri quando levei os tiros, as dores da autópsia, o corpo em estado de decomposição, o enterro que se aproximava me deixaram completamente desnorteado. Não conseguia raciocinar e entender que estava desencarnado. Pensava em várias possibilidades, menos na hipótese de ter morrido.
Enquanto eu lutava contra o calor, e tentava sair do caixote, Juarez, Laércio e Firmino conversavam descontraidamente no boteco. Mais uma cachaçinha, seu Firmino. Só mais uma, seu Laércio. Se me pegam bebendo em horário de trabalho, estou na rua. E vocês não bebem nada? Nós vamos ficar só no cafezinho, precisamos voltar para o trabalho. Mas me chamaram para tomar um trago e agora não querem. Beber sozinho não tem graça. É verdade, que mal fará um golinho, não é mesmo? Juarez, peça uma cachaçinha para nós também. Por volta das 11 horas da manhã, os três, que já haviam tomado várias cachaçinhas, decidiram que era momento de voltar ao trabalho. Antes de saírem do boteco, Juarez perguntou: Firmino, você dá conta de enterrar aquele coitado? Ou precisa de ajuda? Preciso de ajuda. Já tô velho e cansado, ainda mais depois dessa cachaçinha que tomamos. Então vamos lá. Venha, Laércio, vamos ajudar o velho e depois voltamos rapidinho. Quando os três retornaram, eu estava exausto, já não tinha mais forças nem para tentar me movimentar, mas quando ouvi os homens e percebi que iriam me enterrar, retomei o fôlego e reiniciei a gritaria. Firmino, Juarez e Laércio mal conseguiam ficar em pé, muito menos levantar o caixote, então decidiram que o único jeito seria empurrar. Enquanto Firmino puxava uma alça, Juarez e Laércio empurravam. Depois de muito esforço conseguiram deixar o caixão na beirada da cova, mas antes que se organizassem para descer, o caixote rolou para dentro do buraco, caindo de lado, a tampa mal pregada abriu-se, e o corpo tombou para fora com o rosto na terra. Assustados, os três se entreolharam. Firmino, um tanto comovido, falou: Deixe, eu desço e arrumo esse coitado, estou acostumado com esse trabalho. Não vou enterrar esse miserável assim. Olhem para ele, já é grande, e agora inchado desse jeito dobrou de tamanho. Tá até apertado dentro desse caixão. Podem ir, que termino o trabalho aqui. Quando Firmino falou que eu estava inchado, então compreendi que estava morto, não tinha outra explicação. Aquela revelação me levou ao mais profundo desespero, não sabia o que fazer. Em pânico comecei a chamar por Deus, tentava de todas as maneiras fazer com que Firmino me ouvisse, mas o velhinho, surdo aos sons da outra dimensão, continuava trabalhando. Juarez e Laércio voltaram para o trabalho, fiquei sozinho com Firmino que puxava de um lado e do outro, tentando arrumar meu corpo no caixão, sequer podia imaginar que eu gritava desesperadamente. Percebendo que eu estava bem vestido, ele parou por alguns momentos e perguntou: Quem é você? Um jovem tão bem arrumado, sabe, você até parece um daqueles boêmios da Lapa. Por alguns instantes tive a esperança de que ele estivesse me ouvindo, mas não, ele estava falando sozinho, terminou de arrumar o caixote, saiu da cova rasa, e começou a lançar a terra que entrava pelas frestas da tampa, caindo sobre meu rosto. Senti a terra cair sobre meus olhos, nariz e boca. Meu desespero ultrapassava todos os limites. Por mais que gritasse, não era ouvido. Terminado o enterro, o coveiro voltou aos afazeres comuns, e para mim não restava mais nada além da completa escuridão, e o desespero assolador de quem se sentia enterrado vivo. O silêncio dominou o ambiente. Percebi que não me restava outra opção além de me aquietar. Troquei os gritos de pavor por um pranto doloroso. Eu senti as lágrimas descerem pelo rosto cheio de terra. Após horas de choro incessante, me acalmei e adormeci. Quando acordei não sabia quanto tempo havia passado. Demorei para lembrar que estava enterrado. Recobrando a consciência, tentei mais uma vez me movimentar, mas continuava paralisado. Fiz um esforço para me acalmar e raciocinar. Precisava compreender o que estava acontecendo. Cheio de dúvidas, eu me perguntava: mas o que está acontecendo aqui? Se estou morto, por que me sinto vivo? Parece que estou doente. Será que é somente o corpo que morre e alguma outra parte continua viva? Perdido no tempo e nas reflexões,
senti que algo se movimentava sobre meu corpo. E não demorou para perceber que minha agonia poderia se tornar ainda maior. Senti que algo caminhava por meu rosto, deslizando entre os cabelos e orelhas, se esgueirava para dentro das narinas, ouvidos e boca. Eram vermes que, atraídos pelo corpo em putrefação, logo começaram a consumir minha carne. Sentindo o corpo devorado por vermes, novamente me entreguei ao desespero. Em uma tentativa desesperadora, tentei me movimentar para retirar os vermes, mas era impossível mover um dedo sequer. Me concentrei e tentei reunir todas minhas forças para me debater contra as paredes do caixão, mas foi inútil. Em um misto de tristeza, dor e revolta, gritei com toda a força: Inferno! O capeta esqueceu de vir me buscar. Socorro! Estou sendo devorado por vermes. O apelo mais uma vez foi em vão. Eu chorava e suplicava por ajuda. Era um tormento que parecia ser eterno. Depois de algum tempo em companhia dos vermes, eu estava completamente enlouquecido. Sussurrava e conversava sozinho. Não adianta. Estou morto e preso aqui. O capeta esqueceu de me levar. Com certeza eu não iria para o céu mesmo. Estou morto. Meu corpo está podre, mas algo pensa dentro de mim. O que está acontecendo? O apego ao corpo que eu tanto admirava era o que me mantinha preso aos despojos carnais. Para conseguir me libertar, precisaria aceitar que aquele corpo foi um empréstimo temporário, não me pertencia, mas não consegui alcançar esse entendimento. Tentei mais uma vez me mexer, dessa vez consegui movimentar os pés e as mãos. Senti um pingo de esperança que me deu forças para continuar. Me esforcei para agitar o resto do corpo, no entanto, ainda não conseguia. Continuei tentando por um tempo que não conseguia calcular, mas sabia que já estava há semanas naquela situação. Os vermes pareciam se multiplicar infinitamente. Eu sentia os invasores dentro e fora do meu corpo. Nada poderia ser pior do que aquele tormento, mas para minha surpresa, algo ainda estava por acontecer. Lutando para me movimentar, ouvi um barulho muito alto, um estrondo que fez a terra tremer. Parei assustado. Fiquei atento e novamente o barulho seguido pelo tremor. Percebi que eram trovões, e para seu desespero começava a chover. Em pouco tempo a cova rasa e o caixote começaram a se encher de água lamacenta. Senti que meu corpo estava sendo envolvido pela lama, logo estaria totalmente coberto. A sensação era de que morreria outra vez, dessa vez afogado por lama e vermes. O pânico e desespero foram tão grandes que dei impulso e atravessei o caixão, a terra, e sem saber como me vi parado no meio do cemitério. A chuva forte que caía sobre meu corpo parecia congelar meus ossos. Estranhando aquela temperatura, me perguntei: frio? Que estranho. Nunca senti frio nessa terra. E desde quando no rio faz esse frio? Olhando ao redor procurava um lugar para me proteger. Avistei um pequeno mausoléu. Sem perder tempo corri para me abrigar. Assim que entrei me deparei com um senhor sentado de costas. Surpreendido com minha presença, ele se virou para me olhar. Não consegui disfarçar o susto. O homem bem vestido com paletó preto, gravata vermelha, e completamente cadavérico, era apenas pele em cima dos ossos. Sentado sozinho ele olhava uma lápide. Tentando disfarçar meu espanto, falei em tom de brincadeira: que susto o senhor me deu. O homem com face pálida me olhou e respondeu: pois não se assuste, você está morto também. Que estou morto, isso já sei, é que eu nunca vi um fantasma. Você também é um fantasma. Ainda não acredito que estou morto. Se olhe. Você levou um monte de tiros. É ladrão. Não sou ladrão. Nunca roubei nada de ninguém. Só alguns corações. E por acaso isso não é a pior? Roubar corações é ainda mais grave, pois você rouba algo muito precioso e não trata com o devido respeito. Roubar é modo de dizer, na verdade eu apenas dava algumas cantadas nas moças. E isso é o mesmo que roubar.
Nunca pensou que elas acreditavam em suas palavras. Enganar é o mesmo que roubar, pois o Senhor levava embora bons sentimentos, esperança, confiança, a boa fé que essas moças davam para você. Quem é o Senhor para me dar conselhos? Se não foi nem para o céu e nem para o inferno, continua aqui, então também deve estar pagando alguma coisa. O que eu fui ou fiz na terra não é da sua conta. Nunca feri ou roubei os sentimentos de nenhuma mulher. Fui um homem honesto. Nunca traí minha esposa. Sempre a tratei como uma rainha, tanto que até hoje ela vem todas as semanas me visitar, traz flores. Há quanto tempo o senhor está aqui? Morri no ano em que o Brasil passou de império para república. Quando ele me contou a época em que morreu, mal consegui acreditar. Comecei a fazer os cálculos. O Brasil passou a ser república em 1889. Estávamos em 1934. Fazia 45 anos que o homem havia morrido. Para a esposa ainda estar viva, deveria ser muito mais jovem que ele, e está com aproximadamente 100 anos. Curioso e espantado, comecei a observar com mais atenção. Concluí que o homem deveria ser um visconde, ou barão, pois se expressava muito bem. Intrigado, resolvi especular um pouco mais. Como o senhor se chama? Já percebeu o estado em que se encontra? Pode me chamar de Dom Henrique. E o que tem meu estado? O senhor parece um morto-vivo. Morto-vivo? Estou melhor que você. Enxergue-se, meu rapaz. Você está podre. Estou assim porque me deixaram apodrecendo no sol. O senhor teve um enterro digno, eu não tive a mesma sorte. Não sei se já percebeu, mas também tem mau cheiro. Devem ter passado colônia de morto no senhor também. Não, meu caríssimo. Quando eu morri, minha amada esposa me colocou uma das melhores colônias, uma das que eu sempre usava, colônia francesa. Sinto muito, Dom Henrique. Mas pelo visto não adiantou muito. Dom Henrique me olhou enfurecido. Percebi que fez um esforço para me responder. Meu rapaz, não quero problemas, só busco paz para ficar aqui aguardando minha esposa. Percebo que você ainda não conhece a realidade desse lugar, e sinceramente me compadeço da sua situação. Se quiser pode ficar aqui, mas tem uma condição. Todas as quartas minha esposa vem me trazer flores. Nesse dia quero privacidade, terá que sair. Que amor mais lindo é esse que o senhor mantém? Escute, Dom Henrique, o senhor poderia me explicar um pouco mais sobre o lado de cá? O que quer saber? Nunca veio nenhum anjo ou capeta querendo levar o senhor? Os anjos sempre vêm, tentam me levar, mas eu não vou. Ficarei aqui aguardando minha amada, aguardando até o dia que ela morrer, então iremos juntos. Desde o dia que morri, ela nunca deixou de me visitar, sente minha falta e eu a falta dela. Achei muito estranho toda aquela história, olhei para fora do mausoléu e notei que a chuva havia parado. Dom Henrique, a chuva parou, acho que vou conhecer o lugar. Posso voltar mais tarde? Pode, sempre estou aqui sentado, reflito enquanto espero minha amada. A porta fica aberta. Agradeço muito, até mais tarde, Dom Henrique. Saí caminhando pelo cemitério. Ao me aproximar do portão avistei um grupo de homens. Caminhei em passos lentos. Quando estava um pouco mais perto consegui perceber que se vestiam com trajes antigos, casacas, coletes com pontas longas, calças de tecido fino, cartolas, cabelos alinhados, e barba muito bem feita. Não demorou para que percebessem minha aproximação. Um dos homens veio em minha direção, retirou a cartola, e demonstrando cortesia, me cumprimentou educadamente. Boa noite, como vai o senhor? Parece um tanto quanto perdido. Precisa de ajuda? Olha, amigo, estou um pouco perdido, sim. Se você me ajudar, eu te ajudo. Sempre ajudo aqueles que me ajudam. Amigo, creio que você não esteja em condição de ajudar. É surpreendente ver que conseguiu sair do corpo sozinho.
Pelo visto compreendeu que o corpo morreu, mas você continua vivo. Ainda não entendi muito bem. São vocês que mandam por aqui? Somos responsáveis por manter a ordem no lugar. Trabalhamos aqui, somos guardiões. Você compreende que morreu? Você acabou de dizer que estou vivo. Como posso entender desse jeito? O homem me olhou mostrando certa contrariedade. Aproximando-se um pouco mais, falou com seriedade. Estou perguntando se você já compreendeu que está desencarnado. Ou ainda pensa que está encarnado? Desencarnado? Encarnado? O que é isso? Ele balançou a cabeça negativamente, respirou fundo e respondeu. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Deixe isso para lá, terá muito tempo para compreender. Como saiu do corpo? Começou a chover muito, o caixão estava sendo invadido por lama, então saí correndo. Você deve ser um daqueles que adorava o próprio corpo. Com certeza aprontou muito quando encarnado, é impressionante que tenha saído sozinho. Aprontei um pouco. Mas mudando de assunto, queria dar umas voltas para conhecer o lugar. O homem colocou o braço sobre meu ombro, e como um velho amigo me puxou para perto e perguntou. Escute aqui, meu amigo. Você não vai fazer arruaças, não é mesmo?